Olá a todos, mais um dia da Semana do Conhecimento. Enquanto vocês vão acessando, hoje eu resolvi mudar o ambiente. Estou no segundo andar aqui da minha casa e aqui tem um Wi-Fi melhor. Tivemos problemas técnicos ontem. Ei, Bruna, fala Vlad, tudo bem? Repaginamos aqui o local da live. Me dê um alô aí se vocês estiverem escutando bem. Tá? Então, enquanto o pessoal, um luxo científico, enquanto o pessoal vai entrando, contextualizando para todos vocês que têm acompanhado a nossa Semana do Conhecimento, primeiro dia nós fizemos uma introdução sobre comunicação e persuasão e aliança terapêutica, porque que é importante para nós profissionais de saúde e movimento estudarmos isso, né? Vocês Podemos nesse dia trocar algumas informações, pude aprender com vocês também, e coloquei 3 princípios, que foi o princípio do contraste, o princípio do pedido mais razão e o princípio do preço e qualidade. Todos vocês puderam perceber coisas que já percebiam antes, só que agora vocês já sabem de forma consciente a perceber e a usar. Ontem nós falamos sobre o princípio da reciprocidade. Eu deixei o vídeo lá do Bolt, que eu acho muito interessante. Nós podemos usar isso, não custa nada, e traz um grande potencial de conversão de propostas que a gente, ou ideias, né, ou para quem trabalha com venda, usar disso em benefício dos pacientes e benefício também dos profissionais que pretendem o melhor para os seus próprios pacientes. Hoje, então, começando a nossa live, cada dia dentro desses próximos 5 dias vão ser temas mais curtos, cada live vai durar 10, 15 minutos. Eu vou deixar aberto também para vocês colocarem o ponto de vista e a gente também continuar aprendendo junto. Hoje nós vamos falar sobre os princípios de comportamento humano que o Robert Cialdini coloca, e dessa vez será compromisso e coerência. Também a tradução cabe aí comprometimento e também consistência. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós, seres humanos, temos uma tendência a cumprir. Vamos pensar em comprometimento. A gente tem a tendência a cumprir um pedido maior, uma solicitação maior, depois que a gente cumpre uma meta menor. Eu acredito que vocês já tenham percebido isso. Quando você cumpre uma etapa menor, você fica mais propenso, inclinado a novos projetos. Opa, isso aqui eu dou conta de fazer, né? Então, nesse princípio, eu sempre recomendo para profissionais, eu sigo um princípio de tratamento que eu busco orientar um único melhor exercício para a pessoa e vou buscar estratégias que ela siga isso de uma maneira consistente, sabendo as etapas que ela precisa cumprir, mas se ela conseguir cumprir essa primeira etapa, a chance dela cumprir as próximas, ela é muito maior. Eu já usava isso, só que agora, estudando, eu vejo que usar isso de forma consciente é muito potente. É muito desmotivante a pessoa passar muitos exercícios, a pessoa não segue, ela chega até com vergonha para falar com a gente. Poxa, não consegui seguir aquilo, né? Agora, se você passou um exercício e ela não seguiu, eu acredito que tiveram outros problemas de comunicação. Ou talvez a gente não conseguiu acionar o gatilho que ela precisava para entender a importância daquilo. Tá? Então, esse primeiro princípio, o comprometimento, ele está ligado a isso. A gente tende a seguir metas maiores depois que a gente cumpre uma menor. Tá bom? Em outras palavras, um passo de cada vez. Vocês concordam com esse princípio do comportamento humano? Isso é inato. Todos nós. Fala aí, Daniel. Daniel pôde perceber isso aí na reabilitação. Daniel é corredor, casca grossa. Então, ele
a gente usou esse tipo de princípio no tratamento com ele. E quando a gente fala sobre coerência, gente, esse é aquela famosa expressão, o cabeça dura. A gente normalmente, a gente tende a ser coerente com aquilo, com decisões que a gente tomou anteriormente na nossa vida. Ou aqueles hábitos que a gente já tinha antes, a gente tem uma tendência a perpetuar. Que sejam hábitos bons ou hábitos ruins. Isso é do ser humano. Nós somos coerentes com o que a gente acredita que é certo. Quem estava no primeiro dia lembrou do que eu falei, que normalmente os psicólogos, eles têm uma teoria que o ser humano, ele quer ter uma razão para fazer o que faz, qualquer que seja a razão. Então, eu vou apontar essa coerência para aqueles pacientes. Quando a gente tem pacientes que já gostam de movimentar, são proativos, a gente nem percebe isso. Agora, aqueles que têm crenças negativas, que têm dificuldade de adesão, pode perceber, ele tem uma condição de coerência com os atos que ele está perpetuando, que ele está justificando, ele tenta justificar o que ele faz, ele tenta assumir aqueles compromissos para o que ele fazia de errado. Se você só passar exercício para essa pessoa, possivelmente não vai dar certo. Então, saiba que isso existe. Então, com base nesse princípio do ser humano, da gente buscar justificar essas nossas atitudes, essas decisões que a gente tomava anteriormente, eu digo para vocês que não enfrente isso, não fala assim, olha, isso aí está errado. Use uma estratégia de comunicação. Eu costumo fazer o seguinte, olha só, eu entendo porque você estava seguindo dessa forma, faz sentido. É uma técnica, chama técnica de amortecimento. Você não vai enfrentar o ponto de vista, o que ele achava como certo. Você vai acolher, né? Falar, ó, eu entendia que você seguia isso como melhor escolha, você achava que isso era certo. A pessoa ela se sente bem sabendo que você entendeu que ela estava seguindo por esse caminho. Agora, aí você vai dar a sua posição. Só que você percebe que você seguir por esse caminho não está te levando para um caminho de solução. Você não concorda comigo? Aí a pessoa fala um primeiro sim. É uma técnica de venda. Fazer a pessoa ir concordando com o seu ponto de vista até o ponto que ela própria vai dar a solução que você está querendo mostrar para ela. Tá? Então, nós somos coerentes com as decisões, o que a gente vê de razão, que a gente vem seguindo, né, do nosso como comportamento humano. Tá? Então, outro ponto que eu vejo com muita frequência é que quando você toma uma decisão, qualquer que seja, você acha que aquela era a melhor decisão. Então, se uma pessoa te procurou, marcou uma consulta contigo, reforça, se tiver dentro do contexto, que ela tomou a melhor decisão te procurando, que era o momento dela tomar essa decisão. Reforça essa tendência, esse comportamento humano natural, porque a pessoa ela vai ter uma certeza maior, ela vai se comprometer também mais, sabendo que ela procurou, tomou a decisão certa, que ela foi coerente com a decisão dela, tá bom? Então, princípios aí do compromisso ou comprometimento, etapas a seguir, e o princípio aí de coerência. Eles se entremeiam, não são separados, tá? Quem está entrando aí, dá um joinha, então, se entendeu o que a gente está falando. Eu coloquei no Instagram, eu adoro usar analogia. Quem sabe aí o que é analogia, metáfora? Simplesmente é você trazer alguma imagem, algum desenho, alguma situação que é familiar com o que a pessoa conhece, para que ela entenda uma situação que é mais complexa. É uma forma de traduzir. Fala, Tiagão. É uma forma de traduzir de forma simples algo complexo. Eu uso com muita frequência. Então, olha só, eu costumo usar, para explicar processo de reabilitação com os pacientes, o princípio de analogia aí dos andares. Eu comparo construção com recuperação. As pessoas vêm e falam assim, poxa, o Daniel chegou lá, poxa, eu posso correr amanhã? Eu falo, peraí, você não está na estaca zero. Agora, para você
correr, você precisa de estar no 5º andar de um prédio. Aqui em Brasília, geralmente os prédios têm 6 andares. Então eu falo, ó, você não chegou no 6º andar. Agora, pode ter certeza que você não está no 1º andar. Agora, quando a pessoa está com uma lesão aguda, ok, nós vamos ter que cumprir tudo isso. Agora, se você chegar e querer exigir do seu corpo o último andar, é como se você estivesse construindo um prédio, começando pela cobertura. Vai desabar. A chance disso dar errado, ela é muito grande. Então é legal para a pessoa entender que vai precisar cumprir etapas. Por mais simples que pareça ser para a gente profissional, os pacientes muitas vezes não entendem isso. Tá? Eu atendi um militar há umas semanas atrás e ele tem um diagnóstico de uma tendinopatia infrapatelar. Quem é do MDT aí, a classificação dele era uma disfunção contrátil. E aí ele estava toda hora tentando correr e dava errado, toda hora tentando correr. E ele não tinha nenhuma crença negativa, ele tinha uma condição física. E eu expliquei para ele, qual que é a sua patente? Ah, eu sou tenente-coronel, beleza. Agora, para você chegar lá a ser general, você precisou cumprir algumas etapas. Está faltando etapa aí. Né? Você está exigindo algo que você ainda não chegou na etapa que seu corpo permite, que a sua posição, a sua patente permite. Então, usem e abusem de analogias. Quanto mais personalizada, ontem a gente aprendeu isso em reciprocidade, quanto mais inesperada, ele não esperava que eu ia falar isso com ele. Cara, ele entendeu na hora, sem eu precisar gastar muito gogó para convencê-lo. Tá? A do copo, geralmente, quando a pessoa... a gente tem um copo, é como se fosse a capacidade física nossa. Agora, quando a pessoa exige além, é como se ela estivesse despejando água num copo. Se ela realizar um exercício com muita intensidade, com muito volume, que ela não estava acostumada, é como se ela estivesse despejando uma demanda excessiva e transborda o copo. Aí vira uma lesão aguda, tem inflamação. Né? Agora... o nosso objetivo na reabilitação é, por meio de exercícios na dose certa, fazer esse copo ficar quase cheio para que o corpo adapte e esse copo, que antes era um copo Lagoinha, se torne um copo de 500 ml, depois de 1 litro. Eu explico isso praticamente todos os dias no consultório. Muito bem. Outra analogia, e essa é sensacional, para pacientes que têm dores crônicas. E lembrando, galera, dor crônica não significa que não tem solução. Dor crônica significa, para nós, que ela tem mais do que 3 meses. Geralmente, uma dor crônica, a gente leva mais tempo para recuperar, de maneira geral. E aí, se for de Belo Horizonte, Lucas, aí que eles vão entender com certeza. Aí você fala a língua dele. Eu costumo usar para pessoas que têm dores crônicas, a gente sabe que a pessoa espera, o paciente espera num gráfico, ele está aqui com dor e depois de um dia, uma semana, que seja, a linha ser, a recuperação ser linear. Só que a gente sabe que ela muitas vezes se comporta assim. Né? Então as pessoas com dores crônicas, elas têm que saber... E se a pessoa ela sabe de investimento, vai ficar melhor ainda, que a recuperação dela não vai ser renda fixa. Ela vai ser uma renda variável. O que isso quer dizer? Se ela começa uma reabilitação, saiba que vão ter dias bons, mas vão ter dias ruins. Só que se você tomar isso a curto prazo, a primeira piora que a pessoa tem, ela te liga, estou preocupado, eu acho que eu vou desistir do tratamento, isso aqui não é para mim. Existem pessoas que reagem dessa forma na Bolsa de Valores. Acham que vão ter só lucro no curto prazo, acham que diante de qualquer queda ou de exacerbação de dor ou de piora, se ela desistir e vender as ações, ela vai perder o que ela tem de melhora a médio e longo prazo. Então, recuperação de dores crônicas, vocês podem usar essa estratégia de educação de renda variável. Eu invisto em renda variável e com essa queda, todo mundo ficou desesperado. É até ruim usar essa analogia agora, né, por causa desse momento. Mas quando tem uma queda,
se você comunicar com ele que isso pode acontecer, ele não vai ficar desesperado, não vai ficar com raiva de você, não vai desistir do tratamento facilmente, tá? Então, geralmente a gente tem que conversar que a médio e longo prazo, que vai ser 2, 4 semanas, dependendo da condição, algumas condições vão precisar de mais meses, 3 meses, 5 meses, que o lucro, a gente analisa o efeito de um investimento, ou o efeito da reabilitação, depois de algumas semanas, onde você estava e onde você está agora. Por mais que tenha quedas no começo, pode ser que depois de uma semana você melhore. Então, algumas condições é assim. Tá? O que a gente não quer é depois de uma consulta de 1 mês, a pessoa está aqui, aí está errado. Tá? Então, olha só, todos vocês concordam com essas analogias? Se tiver alguma analogia que vocês usam na prática de vocês, por favor, compartilhe aí. Quando a gente fala sobre melhora piora, é muito comum a gente ver na fisioterapia as pessoas falarem assim, poxa, estou com 4 meses, mas eu estou com dor. Parece que a única referência é dor. Né? Eu, quando vejo colegas que eu trabalho, tantos profissionais de educação física e fisioterapia, eu vejo isso, a falta de referência que as pessoas têm e pautar apenas em dor. Então, a próxima dica que eu tenho sobre esse assunto, puxando para o lado da reabilitação e do preparo físico, tenha referências. E a referência não é só dor. Dor é referência sintomática. A gente pode ter referência mecânica, que é mobilidade articular, flexibilidade muscular, força muscular. Tá? E referências funcionais. O que você não fazia antes que você está fazendo agora? Porque senão, alguma condição lá como a tendinopatia, você vai chegar em 4 semanas, a pessoa vai falar assim, pô, estou com dor. Mas você vai ver mudanças mecânicas e funcionais. Tá? Então, estabeleça referências, tá? E referências mensuráveis. Não é, eu acho que melhorou, tá vendo? Era assim, tá assim. Não, é preto no branco. Se possível, mensurável com números. Tem aí dinamômetros manuais, quem é do esporte. Então, tem muitas formas de mensurar. E acompanhe. Cada consulta é uma forma de você ir acompanhando o que está acontecendo com essas referências, tá bom? E, gente, sobretudo, mostre para o seu paciente isso, tá? Nessa aliança terapêutica, ele tem que estar ciente do que vocês estão esperando encontrar fazendo essa intervenção, fazendo esse tratamento. Se você não mostrar para ele, quem vai ficar satisfeito é só você, tá? E a chance de dar errado, tá? Então, eu costumo dizer uma expressão que, se você não tem referência, é como se você estivesse dirigindo de olho fechado. Você não sabe para onde você vai ir. Ou, para quem gosta de navegar, você está navegando sem bússola. Você não sabe, né, para onde você vai. Você está perdido. A chance do seu tratamento não surtir efeito é muito grande. Tá bom? Vocês vão lembrar daquela expressão, algum de vocês já escutou, aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Vocês concordam com isso? Fala aí, Malu. Malu já sabe dessas coisas. O Helder também já sabe. Thaís. Legal. Show de bola. Aí, Célio, conta pra você também, viu, bicho? Por exemplo, comentem comigo aí, como que é uma referência dentro dos princípios de preparo físico, tá? Por exemplo, a gente vê bioimpedância como referência, vê dobras cutâneas dentro da nutrição, um percentual de gordura. Tem que ter metas, tem que ter referências. E se você mediu de uma forma, meça da mesma forma, tá? Senão vai dar diferenças. E dentro desse princípio, galera, de compromisso e coerência, que vocês aprenderam que compromisso, a gente tende a aceitar propostas maiores depois que a gente cumpriu uma menor. E coerência significa a gente tende a seguir decisões que a gente já estava habituado. Quem não faz exercício é muito difícil ela ver isso como algo bom. Da mesma forma, quem já era propenso a fazer exercício é muito fácil. Então a gente tem que
a gente tende a perpetuar hábitos nossos. Isso é do comportamento humano. Dentro disso existe uma teoria, uma técnica chamada teoria da bola baixa. Quem joga tênis ou quem já viu tênis sabe que quando você está começando a jogar, geralmente o técnico, o preparador, ele já vai jogando sua bola na mão, ele vai te ajudando, né? Até à medida que você vai se soltando, vai aprimorando isso, vai se sentindo seguro do que você está fazendo, é importante você desmamar, é importante você jogar uma bola para que a pessoa saia dessa zona de conforto e busque aquela bola mais baixa, para que ela perceba que ela é capaz, por ela mesma, de experimentar, por conta própria, outras estratégias. Então, assim, tem muita gente, e eu me incluo nisso, de querer deixar a pessoa no controle do próprio problema. Só que tem pessoas que têm dificuldade, têm baixa autoestima, baixa autoeficácia, tem muitas dúvidas, crenças negativas. Então, no começo, beleza, acompanha, usa todos os princípios para que ela se sinta segura. E quando você perceber isso, começa a deixar ela andar com as próprias pernas. Da mesma forma, aquelas pessoas que tentam sempre segurar demais, evitar esse desmame, está prejudicando o paciente, porque ele vai criar uma dependência contigo. Tá? Então, é importante, gente, se a gente for fechar esse assunto, primeiro, para que a pessoa ela esteja comprometida, consiga cumprir essas etapas, mudar os hábitos que ela perpetuava, é importante que a gente dê a mão, mas ao mesmo tempo vá desmamando. É aquilo que os artigos que a gente discutiu propõem, criar estratégias de autotratamento. E para isso, o componente educacional, a comunicação, ela se faz necessária. Eu costumo envolver os meus pacientes nas próprias decisões. Eu tento não impor só o que ele tem que fazer, mas que ele perceba, por meio de algumas estratégias que eu uso, que o que ele chegar nessa própria conclusão, entende? E ofereça alternativas, dê alternativas para que ele decida. É o que a gente falou lá, princípio do contraste. Tem essa opção. Agora, veja como que essa opção você reage. Você não concorda comigo? Sim. Então, você está criando um ambiente para que ele tenha um comprometimento maior. Tá? Geralmente, comece com pequenas metas. E aí, vocês colocam metas no tratamento de vocês? Aí, a Thaís falou, além de ajudar na percepção de melhora, ainda ajuda na segurança da dose. Esse é um princípio do Mackenzie, né? A gente dá um primeiro passo para ver como ele reage a esse estímulo, para a gente conseguir também, de forma segura, progredir carga. Então lembra, gente, comece com pequenas metas. Tá? Eu sempre coloco meta a curto, médio, longo prazo. Tá? Etapas de um andar, aquelas pessoas que acham que estão piorando com o tratamento, explica para ela o gráfico da Bolsa de Valores, explica sobre renda variável. Tá? Olha que legal, eu lendo esse livro, teve uma coisa lá no Reino Unido. O Reino Unido tem um sistema público de saúde e a nação como um todo, eles estavam tendo dificuldades porque as pessoas estavam deixando de ir a muitas consultas com os profissionais de saúde. Por ser, vamos dizer, gratuito, algumas pessoas estavam esquecendo Fala aí, Érico. Eles estavam esquecendo das consultas. Olha que estratégia legal de envolver as pessoas nessas decisões ou nas atitudes e que faz converter, essa ação converter numa adesão melhor. O que eles fizeram? Quando a pessoa ia remarcar a próxima consulta, a secretária deixava um papel em branco, tipo o cartão em branco, e a própria pessoa tinha que colocar lá. A minha próxima consulta é dia 20 de abril, às 2 horas da tarde, ao invés da secretária anotar. Ou seja, a pessoa participou dessa marcação. Pessoal, apenas esta atitude aumentou em 18%
o nível de presença nas consultas. Isso se converteu numa economia de milhões de euros, de libras para eles. Olha que legal. Então, vamos envolver os nossos pacientes nas decisões que eles precisam tomar. Tá? Ó, o nome do livro, esse aqui é o livro em inglês, Influência, que é do Robert Cialdini. A versão em português é Armas da Persuasão. Tá? A responsabilidade do paciente em relação ao tratamento é bem válida também. Sim, sim. Isso é uma base, né? É um pilar do tratamento. Agora, eu pergunto para você, Breno, me pergunto diariamente como que a gente tem que fazer essa responsabilização de uma forma que não seja também ofensiva. Quem entrou aí no começo, eu falei sobre esse princípio de comportamento humano chamado coerência. Nós somos coerentes com as nossas decisões. Em outras palavras, a gente procura razões para fazer o que a gente faz. Seja elas boas, atitudes boas, ou seja, atitudes ruins. Que a gente sabe, por exemplo, quem fuma sabe que fuma, mas continua perpetuando isso. Tem pessoas que chegam querendo responsabilizar. Você está fumando, você tem que parar de fumar, isso faz mal para a sua saúde. Agora, tem forma de você responsabilizar a pessoa e tentar converter essa perpetuação dessa ação ruim de uma forma que ela perceba que o que ela está fazendo é ruim e dar estratégias, mostrar o caminho para que ela comece a criar uma primeira meta, uma segunda meta, até quando ela perceber, ela parou de fumar e não está sentindo falta. O que eu faço? Eu costumo dizer para ela assim, olha, eu entendo por que você está fazendo isso. Faz sentido se é uma pessoa ansiosa, faz sentido se ela começou na infância e depois criou esse hábito. Tente fazer esse amortecimento. Entenda o ponto de vista. Tente entender, por mais difícil que pareça ser, entender por que alguém fuma, por exemplo, tente entender as razões pelas quais ela perpetua isso. Só que aí quando você perceber que ela está mudando a feição, tente depois dar um segundo ponto de vista. Porém, você não percebe que fazer isso durante anos não está te ajudando a melhorar a sua saúde ou está contribuindo para uma doença pulmonar, a pessoa vai falar sim. Aí, você quer mudar isso? A pessoa vai falar o segundo sim. E aí você vai buscando trazer ela para o seu ponto de vista quando ela notar, ela está concordando com tudo que você quer falar com ela, e aí fica fácil ela concordar com o seu ponto de vista. E aí é a hora de você usar o princípio do comprometimento. Cria uma meta pequena, dê uma recompensa para ela. Né? Nós somos animais, mas somos animais racionais. Agora, todo mundo reage bem com recompensa. Aí, quando ela começar a perceber que a tarefa de sair de um primeiro andar e ir lá para o sexto andar, ela não é tão difícil assim, ela já está tão empolgada que ela entrou no processo, que aí fica fácil. Aqui no livro, ele começa com a primeira expressão que é, olha só que legal, eu vou pedir licença aqui para, olha só, está em inglês, é do Leonardo da Vinci. É mais fácil resistir no começo do que no final. Então, nós como educadores profissionais de saúde, a gente tem que fazer o máximo de estratégias, de formas para impedir essa resistência natural que existe no começo, tá? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Eu tento dar estratégias para que o paciente realize e quando ele me relata melhoras, parabenizo, perfeito, mostro a importância, mas não dá para exigir muita coisa. É isso, são pequenas etapas. E a pessoa, você sempre tem que enaltecer que ela é protagonista na própria melhora. Pessoal, foi show a live. Eu acho que ficou melhor nesse formato, né? Então, olha só. Esse daqui, eu uso imagens como educação. Eu tenho no iPad aqui, ó, a estrutura de uma casa, o gráfico da bolsa. Eu usei lá com o paciente o princípio da patente, né, dos militares, que ele está exigindo uma coisa que ele não era capaz, tá? Deixa eu ver. A técnica da bola baixa, que a gente tem que ajudar, mas tem que começar a dar oportunidades que a pessoa consiga
andar com as próprias pernas, tirar ela da zona de conforto e andar com as próprias pernas. E amanhã nós vamos falar sobre o princípio de aprovação social. Tem gente que gosta de falar que é tipo Maria vai com as outras, né? Então isso é muito forte, galera, isso é muito forte para a gente como um boca a boca, né? E eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu uso com muita frequência, que são os depoimentos de pacientes. Quem já foi meu paciente aí e que costuma gostar do tratamento, essa pessoa, no geral, ela vai lá e dá uma classificação no Google. Gente, isso tem um efeito enorme. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã com a nossa consistência, o nosso horário de 4 e 7. Espero que todos estejam bem e nos vemos lá. Gostaria de mais feedback de vocês, viu? Para eu conseguir moldar essa live para que seja algo que atenda ao que vocês estão esperando. Valeu Helder, valeu Lucas, Célio, Breno, rapaziada aí da Físio, da Educação Física, pessoal aí da Odontologia, Enfermagem, show, um abraço para vocês.